Programa A Hora é Agora. Programa de jornalismo sério e competente. Na comunicação, Roberlan Coquim, falando por você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso FM, em especial para os que acompanham o nosso programa A Hora é Agora, que nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2014, estamos completando a 90ª edição no ar. Hoje é o 302º dia do ano no calendário gregoriano e o 303º dia em anos bissextos. Estão faltando aí 63 dias para terminarmos este ano de 2014 e apenas 2 dias para encerrarmos este mês de outubro, que foi o mês das eleições. Informações extraídas do site Clima Tempo diz que esta quarta-feira aqui em nossa região será de temperaturas mínimas de 25 graus e máximas de 34 graus. O dia hoje será de sol com algumas nuvens, com a possibilidade de chuvas passageiras no decorrer do dia. À noite, o tempo ficará firme. A umidade relativa do ar ficará na mínima de 37% e a máxima de 67%. Nos feriados e eventos cíclicos, hoje é comemorado pela Igreja Católica o dia de São Narciso e dia da Beata Chiara Lúcia Badano. Aqui no Brasil, hoje também é comemorado o Dia do Livro. E no mundo inteiro é comemorado o dia da psoríase, que é uma doença inflamatória crônica da pele, podendo afetar mucosas, unhas e até articulações. Acontece com homens e mulheres de qualquer idade, sendo frequente o seu aparecimento na terceira década de vida. É caracterizada pela presença de lesões avermelhadas, bem delimitadas, descamativas em qualquer parte do corpo. Apresenta período de melhora e piora ao longo da sua evolução. A psoríase pode levar a uma piora na qualidade da vida dos pacientes, devido à rejeição das pessoas que o cercam. Nós vamos agora para o nosso tradicional Momento Notícias, com as informações que temos de todo o Brasil e do mundo, e na sequência voltaremos para dar continuidade a esse nosso programa A Hora é Agora, de número 90. Só já faltam 10 programas para alcançarmos a incrível marca das 100 edições. Então, eu volto em instantes. Já estou de volta. Agora são 7 horas e 18 minutos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa A Hora é Agora, onde eu vou voltar a fazer um apelo aqui a nossos ouvintes. Vou fazer um apelo aqui a nossos ouvintes para que nos ajudem com a vacuna que nós estamos fazendo para a nossa amiga Ana Paula. Ana Paula, que apresenta um quadro grave de hérnia discal extrusa na coluna lombar. Eu já falei sobre isso aqui no programa. Foi feita uma festa na sexta-feira passada na ABB para angariar fundos para ajudar a nossa amiga Ana Paula. Então, mas foi arrecadado pouco mais de 5 mil reais. Ela precisa de 20 mil para fazer uma cirurgia com urgência, porque ela sente dores 24 horas. Então a Ana Paula está em uma situação complicada. Eu até agradeço aqui uma ouvinte lá de Nazaré que mandou uma mensagem pedindo para me enviar alguns pontos da rifa para ela vender lá em Nazaré, que é a nossa amiga Darcy. Eu agradeço aí a preocupação dela. Vou tentar enviar hoje, senão eu mesmo vou em Nazaré para me entrar em contato com ela e entregar algumas rifas para ela vender, porque na sexta-feira nós vamos fazer o sorteio aqui no programa. São vários prêmios, como eu já havia dito antes. Temos vários prêmios para sortear dessa rifa, então eu peço aí que quem ainda não adquiriu o ponto da rifa, que é apenas R$5, que comprem dos vendedores, podem comprar também na minha mão. Está sendo vendido lá no cybercoquim.com, é só procurar o Roberlan Júnior, que ele está lá vendendo os pontos da rifa, que é para a gente poder dar pelo menos 50% do valor desta cirurgia que a nossa amiga Ana Paula precisa. Quem não lembra da Ana Paula é uma cantora aqui muito conhecida na nossa região, já trabalhou em várias bandas, fez dupla com o nosso amigo Joelson, que era da dupla Joelson e Clerossi. A Ana Paula também fez dupla com ele, e ela hoje está precisando de ajuda, e nada mais justo do que seus amigos e fãs, pode-se dizer fãs, também ajudarem a Ana Paula. Então, eu peço aí que quem ainda não comprou a rifa, por favor, comprem essa rifa, que é pra gente poder mandar pelo menos 50% do valor da cirurgia, porque os amigos da Ana Paula lá de Palmas estão fazendo eventos lá em Palmas também para angariar fundos, como eu já havia dito aqui antes. Toda
terça-feira, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Todas as quintas e sexta-feiras estão fazendo festas lá no local conhecido como Heineken Lounge Bar, no qual todo o cover artístico é doado para a Ana Paula. Os prêmios da rifa, você vai ajudar e ainda vai concorrer a vários prêmios, que só estão aumentando. Nós temos um edredom, um ferro de passar roupas, um jogo de cozinha, uma bolsa de viagem, uma bolsa fashion, uma panela de pressão e também temos uma bicicleta que foi doada pelo prefeito Fabião Gomes e um aparelho celular. Então eu peço aí ajuda novamente para nós, para Ana Paula conseguir fazer essa cirurgia e se livrar das dores que ela sente 24 horas por dia. Então eu vou agora para o nosso primeiro intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso FM, e na sequência eu voltarei com algumas notícias que eu tenho aqui preparado para todos os nossos ouvintes. Eu volto em instantes. Roberlan Coquim, falando por você. Já estou de volta. Agora são 7 horas e 26 minutos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa A Hora é Agora, de número 90. Quero, antes de começar a divulgar as nossas notícias de hoje, mandar um alô especial para a Mirene, o Cortez, o Neto, o Tom e também para todos os funcionários da Escola Cristo Rei, Escola Paroquial Cristo Rei. Sem esquecer também da nossa amiga Sebastiana, que é a esposa do parceirão Walter, que é mototaxista. Um abraço aí para todos vocês e obrigado por estarem ouvindo o nosso programa. Também lá em São João do Paraíso, eu não posso deixar de citar a dona Joana, que é mãe do meu companheiro aqui da Sucesso FM, o Rangel Guimarães. E aproveito também e mando um abraço para o seu Raimundo Louro. Os dois estão ligadinhos aqui no nosso programa A Hora é Agora. Muito obrigado aí pela audiência. Então, dando sequência aqui ao programa, como ontem eu iniciei o programa com as notícias lá do Maranhão, hoje eu citarei primeiro as que temos aqui do estado do Tocantins, onde primeiro nós vamos falar de esporte. Vou até colocar aqui a musiquinha que nós usamos aqui de fundo de esporte, onde a primeira notícia que eu tenho aqui é sobre o nosso querido Tocantinópolis Esporte Clube, que é o vice-campeão tocantinense, e por causa desse feito participará da Copa Verde, onde a tabela do campeonato foi divulgada na última segunda-feira e o nosso representante enfrentará o time do Luverdense de Mato Grosso em jogos de ida e volta na disputa da segunda edição deste novo campeonato denominado Copa Verde. O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que divulgou nesta última segunda-feira, dia 27, a tabela da competição, que de início não saiu o nome do Tocantinópolis Esporte Clube por algum erro lá da federação, porque foi o nome do Interporto, que foi o campeão, mas como o acordo seria do vice-campeão jogar a Copa Verde e o campeão do Campeonato Brasileiro 2014, do Campeonato Tocantinense, jogar a Copa do Brasil, a vaia era do Tocantinópolis, e eles corrigiram lá na divulgação da tabela, e o Tocantinópolis, a competição começará agora no mês de fevereiro de 2015. Os jogos deverão ocorrer nos dias 8 de fevereiro, aqui no Estádio Ribeirão, e no dia 20 de fevereiro no Estádio Passo das Emas, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Vale ressaltar que a Copa Verde é no sistema eliminatório igual à Copa do Brasil. A competição será realizada de 12 de fevereiro a 9 de abril de 2015, com 16 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, tendo como representantes os melhores colocados no ranking das federações de 11 estados. O campeão garante vaga para a Copa Sul-Americana de 2015. No início do ano, o Interporto fez a estreia da Copa Verde e foi eliminado pelo Brasiliense, perdendo os 2 jogos pelo placar de 2-0. O Interporto jogou a Copa Verde desse ano, foi eliminado pelo Brasiliense, onde perdeu as 2 partidas pelo placar de 2-0. O Tocantinópolis, onde nós temos como nosso presidente o Salim Milhome, tão logo ficou sabendo do adversário, o Salim Milhome disse que a vida do nosso clube não será fácil, uma vez que o time do Luverdense disputa o Brasileiro da Série B e hoje ocupa a 11ª colocação com 46 pontos. Segundo ele, o favorito é o Luverdense, mas como o clube terá tempo para montar o elenco,
A esperança é que o Tocantinópolis possa representar bem o Tocantins nesta competição. O Salim diz: poxa, que loucura, vamos pegar logo de cara o Luverdense. Mas dentro de campo são 11 contra 11, vamos acreditar. Aposta o dirigente, ressaltando que a equipe irá iniciar o trabalho visando a Copa Verde no dia 12 de janeiro. Então o Tocantinópolis vai se apresentar dia 12 de janeiro, vai ser bem antes. Esta será a 11ª participação do TEC em competições nacionais. Antes, o clube já disputou 9 brasileiros da Série C e uma Copa do Brasil. Eu vou divulgar aqui para vocês a tabela dos jogos da Copa Verde. Os jogos de ida que acontecerão no dia 8 de fevereiro. O Santos do Amapá vai enfrentar o Paysandu. O Vilhena de Rondônia enfrentará o Nacional da Amazônia. O Remo do Pará pegará o Rio Branco do Acre. O São Raimundo de Roraima jogará com Princesa dos Solimões da Amazônia. O Estrela do Norte do Espírito Santo enfrenta o Lusiânia de Goiás. O Sene enfrentará o Cuiabá de Mato Grosso. O Independente do Pará enfrentará o Brasília. O Tocantinópolis Esporte Clube enfrentará o Luverdense. E os jogos de volta acontecerão no dia 20 de fevereiro. Eu vou dizer uma coisa: o Salim Milhomem está certo em estar preocupado, porque esse time do Luverdense é uma pedreira. Ele disputa, o time do Luverdense está disputando o campeonato da Série B, como o próprio Salim Milhomem já tinha dito. Ele está disputando o campeonato da Série B. E ontem enfrentou o Avaí, que é de Santa Catarina, e o Luverdense venceu pelo placar de 3-1. Só para vocês terem uma ideia do poderio de fogo que nossa equipe, que ainda vai ser montada, vai pegar. Então o bicho vai pegar para o Tocantinópolis. O Luverdense ocupa hoje a 11ª posição no Campeonato Brasileiro da Série B, com 46 pontos, apesar de ter poucas chances de subir para a Série A, pois o campeonato só já falta 5 rodadas, e o time lá de Mato Grosso precisaria vencer todos os seus próximos jogos e torcer para um tropeço do Vasco, que tem hoje 55 pontos e está em 3º lugar, e também do tropeço do próprio Avaí, que eles mesmos bateram ontem, que soma 52 pontos. O Avaí tem 52 pontos, foi o time que o Luverdense bateu ontem. Então, o Avaí é o 4º colocado na zona de classificação para a Série A. É complicada. Eu espero que o Salim consiga montar uma boa equipe para essa disputa, e com a montagem da equipe, com a montagem dessa nossa equipe antes, o Tocantinópolis já vai começar o ano como favorito ao Tocantinense de 2015, pois começará a preparação primeiro do que as outras equipes. Então, vou desejar, a partir de agora, já desejar boa sorte ao Tocantinópolis Esporte Clube, nosso amigo Salim Milhomem. Vamos ver qual time vai ser montado aqui para nós divulgar o nome da nossa cidade, que é Tocantinópolis, nessa Copa Verde. Para vocês terem uma ideia da importância, o campeão garante vaga para a Copa Sul-Americana. Já imaginou o Tocantinópolis enfrentando aí os times da América do Sul? Ia ser uma coisa inédita, um sonho muito distante, mas nada é impossível. Também eu não posso esquecer de citar aqui os meninos do Sub-19 que vão enfrentar nesse final de semana o time do Gurupi, valendo uma vaga na outra fase, na fase quartas de final, se eu não me engano, desse campeonato Sub-19. Tocantinópolis venceu o Gurupi por 2-1 na partida aqui dentro de casa, no estádio Ribeirão. Esse final de semana folgou por causa das eleições, e agora no próximo final de semana vai enfrentar o Gurupi, podendo vir de lá com uma classificação garantida para a outra fase do campeonato. E vale lembrar que o campeonato Sub-19, aqui Tocantinense Sub-19, garante vaga para a Copa Paulista de Futebol Júniores, onde os jogadores podem se destacar, e quem sabe não teremos uma nova estrela aí jogando no futebol brasileiro, vindo aqui de Tocantinópolis. Então essas são as notícias que eu tenho aqui de esporte de hoje, do nosso programa A Hora é Agora. Eu vou agora para uma notícia aqui do estado do Tocantins, como eu havia dito antes. Eu começarei com as notícias aqui do estado do Tocantins, e onde tem uma que diz que o Bonifácio, em discurso na AL, diz que governistas não aceitam a derrota e agora sonham que Marcelo não tomará posse.
José Bonifácio também comentou o resultado da eleição presidencial na sessão de ontem e relembrou o pronunciamento que fez semana passada, quando ele chamou alguns políticos do estado de oportunistas por apoiarem o Aécio. Tive vontade de pular no barco, mas pensei que ia afundar porque ia ficar pesado demais. O afundamento se concretizou nesse estado quando se faz ato de prefeito assinando apoio a Aécio. Não dá certo. 104 prefeitos, numa lapada só, criticou ao dizer que seu irmão... ele disse que foram 104 prefeitos que assinaram numa lapada só. E o Bonifácio criticou, dizendo que seu irmão, prefeito de Tocantinópolis, Fabião Gomes, não assinou o manifesto. Ele citou que os prefeitos receberam 1% a mais de FPM e disse que o governo federal entregou vários equipamentos e maquinários e disse que o presidente da Associação Tocantinenses de Município, a ATM, que é o Leonardo Sintra, foi injusto e ingrato, foram só oportunistas, foi o que disse o Bonifácio. Ele disse que os políticos estavam de olho nos cargos federais. O oportunismo perdeu no estado neste segundo turno, foi o que disse o Bonifácio. O deputado falou ainda do prefeito de Palmas, Carlos Amasta, e disse que ele apoiou Dilma só porque ela apareceu na frente das pesquisas na reta final. Bonifácio criticou ainda a intenção do governo de fazer a transição apenas após a diplomação. A transição marcada após a diplomação é porque, nas aspas das oportunidades, se espera a oportunidade de Marcelo não assumir. A marcação de transição para depois da diplomação é a esperança vã e tardia dos 3 loucados que não aceitam derrota eleitoral, esperando ainda que surja alguma coisa e que a Assembleia eleja ainda um governador, finalizou o deputado José Bonifácio. Então, eu tenho mais uma notícia aqui da nossa região, mas eu vou deixar para mim divulgar essa notícia após o nosso intervalo comercial, os nossos anunciantes aqui da Rádio Sucesso. Eu volto em instantes. Roberlan Coquim, falando por você. Já estou de volta. Agora são 7h41. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa A Hora é Agora. E eu tenho algumas notícias aqui ainda do estado do Tocantins para me poder passar para as notícias do estado do Maranhão. Então, tem uma notícia aqui que diz que desvio para não passar no posto da PRF de Palmeiras do Tocantins faz moradores disputarem na justiça o direito de usá-la. Um desvio usado por aqueles motoristas que não querem passar no posto da Polícia Rodoviária Federal de Palmeiras do Tocantins vira causa para uma disputa na justiça, porque um dos moradores colocou cancelas no trecho. No meio do caminho que os motoristas usam para desviar da PRF, existem várias chacras e um desses chacareiros resolveu colocar 2 cancelas com a desculpa de que seria para evitar que o gado de sua propriedade passe livre, usando essa vicinal, chegando até a rodovia BR-226. É a mesma rodovia que liga as cidades de Aguiarnópolis a Palmeiras do Tocantins. Com a colocação das chamadas cancelas, 2 outros chacareiros ficaram importunados e resolveram acionar a justiça para que a cancela fosse retirada. Um boletim de ocorrências foi feito por esses 2 chacareiros e também foi feito pelo dono das cancelas, que na informação prestada à polícia contou que os transeuntes do desvio vivem deixando as cancelas abertas e que ele já foi chamado a atenção dos policiais rodoviários por alguns animais terem conseguido chegar até a BR. Este chacareiro pede na justiça que os outros 2 que ingressaram contra ele numa ação pedindo a retirada de tais cancelas, que esses fechem as referidas cancelas quando passarem pelo local. Uma audiência de conciliação foi realizada nesta última segunda-feira, dia 27, no Fórum de Tocantinópolis, na tentativa de se conseguir chegar a um consenso entre ambos. Porém, não houve acordo e assim o caso prosseguirá na Justiça. Segundo informações, o desvio vem sendo utilizado como rota de tráfico de drogas, onde os traficantes e contrabandistas de mercadorias se utilizam do desvio para não serem flagrados pelos agentes da PRF. Um dos chacareiros relatou que às vezes de madrugada são acordados por motoristas e motociclistas batendo na porta que pedem
informações de como fazer para chegar na rodovia sem passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal. Em Palmeiras do Tocantins, como também em Aguiarnópolis, a estrada vicinal já é conhecida como Estrada do Desvio da Federal e que, além de motoristas que passam com produtos ilícitos, também é usado como rota por motoristas e motociclistas irregulares sem a Carteira Nacional de Habilitação e também quando estão com seus veículos irregulares. Em contato com a Polícia Rodoviária Federal do Posto de Palmeiras do Tocantins, nos foi informado que nunca foi dado nenhum alerta por causa de animais ao proprietário que construiu as cancelas, pois a distância é muito grande entre a propriedade dele e a rodovia, e que sobre a estrada que é usada pelos produtores rurais, nos foi dito que ela existe há mais de 20 anos, e assim como essa que fica atrás do posto da PRF, há uma outra que passa em frente e que essas vicinais são usadas na maioria das vezes por produtores rurais para transportar animais de um lado para outro, sem precisar usar a BR-226. Sobre a possibilidade das estradas serem usadas para transporte de ilícitos, foi informado que quem mais usa a estrada são os moradores da própria região e que dificilmente passaria veículos com mercadorias, pois seriam vistos saindo ou entrando da vicinal, cuja uma das entradas e saídas fica muito próximo do posto da PRF. E esses veículos seriam vistos trafegando e seriam abordados. Então, esse é um problema que está tendo lá entre a cidade de Aguiarnópolis e Palmeiras do Tocantins, uma briga, uma disputa entre chacareiros que foi parar na justiça. Eu vou te falar, porque a justiça recebe cada contenda lá que é coisa engraçada, porque poderiam entrar num acordo normalmente, né, de deixar as cancelas fechadas, mas os chacareiros não querem as cancelas, querem que o corredor fique livre. Eu também não tiro a razão deles, porque foi construído um corredor, foi feita a cerca de ambos os lados, e aí o outro chacareiro quer as cancelas porque diz que o gado passa para o corredor e poderia chegar até a rodovia BR-226. Eu vou ficar acompanhando aí, porque teve audiência na segunda-feira, eu vou ficar acompanhando esse caso para me saber como é que vai ficar a definição desse desvio que realmente é usado por moradores, por motoristas que já conhecem aí, para não passar na polícia rodoviária aí do posto da PRF. Assim como acontece ali no Porto Franco também, nós temos um desvio que passa por um bairro novo ali em Porto Franco, entra antes do Parque de Exposição, lá de Porto Franco, e sai já lá na frente da PRF, muito usado também. Já tivemos uma reclamação aqui de um morador lá desse novo bairro, que pediu pelo menos para que a prefeitura mandasse molhar o local, porque o tráfego lá estava intenso, e gerando muita poeira, causando prejuízos lá aos moradores, inclusive com doenças respiratórias. Eu não sei como é que ficou o resultado. Eu tive uma resposta, mas não estou lembrado agora o que foi que aconteceu. E da notícia aqui da nossa região, que é a famosa interdição da TO 126, aqui em Tocantinópolis, ontem, alguns manifestantes foram intimados a irem até a Delegacia de Polícia de Tocantinópolis. E de Tocantinópolis, o bloqueio que teve início no último dia 16, já vamos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoje é o 13º dia de bloqueio da TO 126, sem que ninguém tome nenhuma atitude para conversar com os manifestantes, pelo menos prometeu dizer o que está acontecendo, se vai realmente continuar com a obra ou não. Eles estão querendo uma resposta. E ontem, 4 manifestantes foram intimados a irem até a delegacia para serem ouvidos. Eu estive lá na delegacia acompanhando lá, mas estava demorando muito, eu tive que sair. Porque quem vive atrás de notícia não pode ficar parado num lugar só mesmo o tempo todo, não. Mas eu já tive em conversa com o Silvano. O Silvano me falou que lá já a conversa foi tranquila lá na delegacia, queriam só ouvi-los para saber o teor do tipo de bloqueio, quem estava passando, quem não estava, e eles deram lá o relato deles. E aí foram liberados e já estão lá novamente no bloqueio. Ontem à noite estava todo mundo assistindo um filme lá no telão. E aí estão esperando um resultado. O Silvano esteve conversando comigo
E diz que a esperança é porque parece que a empresa começou a chamar os funcionários novamente. Então esperamos que as obras continuem, faça pelo menos essa parte da terraplenagem antes de começar o período chuvoso. E aí toda empresa para quando entra no inverno conhecido. Se tiver chovendo muito, com certeza essa empresa vai parar. E aí é só aguardar para ver se encerram pelo menos esse trecho que é muito pequeno. E o governador prometeu fazer até o povoado Ribeirão Grande, Pedro Bento, onde temos também outro bloqueio. Tá lá o nosso amigo Gordinho de Plantidão lá. A mocinha também não se entrega, tá todo mundo. Parabeniza aí aos moradores do povoado Folha Grossa e também do Ribeirão Grande, Pedro Bento, que estão lutando por seus direitos, apesar de ter muita gente aí alegando prejuízo, mas infelizmente o prejuízo está sendo em geral porque o nosso amigo Pebinha, o Pebinha lá do bar do Pebinha, conhecido aqui no município, tá lá apertado o Pebinha, fizeram a terraplenagem lá na porta da casa dele e de quebra deixaram uma piscina. Toda vez que chove, a água está empoçada, está enchendo, está entrando até dentro da casa do nosso amigo Pebinha. Pebinha, tu é muito pequeno, tu arruma aí um colete salva-vida ou então uma boia daquela de pneu aí, para você não se afogar na piscina que está formando lá na porta da casa do nosso amigo Pebinha. Então, já citei aqui as notícias do Tocantins. Eu ainda tenho uma notícia aqui sobre uma apreensão de cerveja. Segundo o carregamento de cerveja sem nota fiscal é apreendido em 72 horas. A PRF lavrou TCO, Ministério Público Estadual MPE foi acionado e o condutor do veículo poderá responder por crime tributário. Deixa eu ver o que diz aqui. Na tarde da última segunda-feira, dia 27, em Guaraí, Tocantins, por volta das 14 horas, no quilômetro 329 da BR-153, durante fiscalização de rotina, foi realizada a abordagem a um autocarga marca VW 24.250 CLC, placas de Goiás, conduzido pelo motorista das iniciais FLS, de 48 anos. O veículo transportava ilegalmente 11.760 litros de leite. E como é que está a notícia aqui falando que é cerveja sem nota fiscal? 11.760 litros de leite UHT integral. E logo acima da carga de leite havia 7.440 latas de cerveja da marca Skol, sem documentação fiscal. A Skol deve ser redonda. A carga apreendida pela PRF foi apresentada à Secretaria da Fazenda em Guaraí, Tocantins, para legalização. Já o condutor do veículo poderá responder por omissão falsa declaração para eximir-se do pagamento total ou parcial de tributos. Para tanto, agentes da PRF lavraram um termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO, com fulcro no artigo 2º da Lei 8.137/90, sendo encaminhado ao Ministério Público Estadual e Poder Judiciário na cidade de Guaraí. Após lavratura do TCO, o condutor foi liberado. Também no último sábado, dia 25, a PRF lá de Guaraí apreendeu um caminhão Ford Cargo carregado com 2.000 caixas de cerveja da marca Itaipava, totalizando 24.000 latas de cerveja. A nota fiscal apresentada, ao invés de cerveja, era de tomates e cenouras. A carga, na ocasião, foi apresentada ao fisco estadual. Vai virar festa essa cerveja apreendida aí. E com certeza tem aquele desviozinho, né, para beber com churrascos em final de semana. Eu tenho mais uma notícia aqui. Essa aqui já vamos entrar agora para a notícia do Maranhão. Deixa eu abrir bem aqui o site aqui para mim poder ver a notícia que nós temos ali do Maranhão, onde a Polícia Militar frustrou um assalto à agência do Banco do Brasil de Açailândia do Maranhão. Deixa eu só dar uma olhadinha bem aqui direitinho. Eu tinha separado só o tópico dela, da notícia, e aí agora tenho que pegar aqui o conteúdo do corpo dela para poder divulgar aqui para vocês. É só um instante aqui. Tá aqui, graças a uma ação rápida de policiais militares da Companhia Independente da Agência do Banco do Brasil, localizada às margens da BR-226,
na entrada da Vila Ildemar, em Açailândia. Em Açailândia, o banco não foi arrombado, a agência não foi arrombada. O fato se deu na noite do último sábado, dia 25, onde elementos até o momento não identificados pularam o muro e utilizando ferramentas tipo pé de cabra, arrombaram a agência quando o alarme disparou. Segundo o comandante da 5ª Companhia Independente, Major Eurico Alves, a polícia foi acionada por terceiros, mas ao se aproximar do local, os ladrões se evadiram, tomando rumo ignorado. No interior da agência, os meliantes deixaram alavanca, furadeiras, brocas e outras ferramentas que seriam utilizadas para fazer o roubo. Essa informação aqui, então, foi uma tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil de Açailândia, Maranhão, que não deu certo. Essa notícia nós encontramos ela no blog do Antônio Marcos. E também está postada no site Toque Notícias, onde tem a foto das ferramentas que os meliantes deixaram durante a fuga. Eu tenho mais uma notícia aqui do Maranhão. Essa é outra notícia ruim aqui, é do meio policial, onde uma mulher foi morta a facadas no município de Imperatriz. A Imperatriz está terrível. Polícia apreendeu adolescentes suspeitos de envolvimento com o crime. Tina Charles Rodrigues, de 36 anos, foi morta na Vila JK. Então, a notícia diz o seguinte: a polícia investiga um crime brutal que aconteceu em Imperatriz nesta última terça-feira, dia 28. Uma mulher foi assassinada a golpes de faca e pedradas na periferia da cidade. A polícia apreendeu 2 adolescentes suspeitos de envolvimento com o crime. Tina Charles Rodrigues, de 36 anos de idade, foi morta durante a madrugada na Vila JK. O delegado regional Assis Ramos, que investiga o crime, informou que os adolescentes negam a autoria do crime, mas disseram em depoimento que sabem quem são os envolvidos no caso. Mesmo que eles não neguem, são adolescentes, já diz logo que é de menor, então vai ser liberado mesmo. A nossa lei tem que ser mudada. Eu tenho mais uma notícia aqui do Maranhão, onde fala do próximo governador Flávio Dino, que está em plena movimentação. A equipe de governo de Flávio Dino reúne-se para conduzir transição. Flávio Dino e Carlos Brandão reuniram-se nesta terça-feira, dia 28, com os secretários e presidentes de órgãos que integrarão a equipe já escolhida para a administração estadual a partir de 1º de janeiro. Na pauta do encontro, o planejamento de ações para os primeiros dias da nova gestão. A equipe de transição de Flávio Dino ainda aguarda as respostas às solicitações feitas ao governo Rosiana Sarney, em reunião no dia 14 de outubro. Por enquanto, os membros do próximo governo utilizam dados disponíveis em diários oficiais e documentos publicados para organizar ações e fazer com que os serviços públicos cheguem a toda a população logo nos primeiros dias. No entanto, Dino reforçou publicamente o pedido ao atual governo para fornecimento de dados oficiais e colaboração na transição. Durante a reunião, Flávio Dino e a equipe que o ajudará a administrar o Estado alinharam os principais compromissos de governos assumidos em campanha. Ele destacou a importância do empenho de todos para desenvolver o Estado e promover igualdade social. A base foi o programa de governo apresentado à população, que está disponível na internet para consulta. Então, essa é uma notícia que nós temos ali do Estado do Maranhão, do próximo governador Flávio Dino. Eu já citei uma notícia aqui no qual o Bonifácio discursou lá na era, com aqueles discurso dele polêmico. Então o Bonifácio disse que a equipe do Sandoval Cardoso, que é o atual governador, só vai abrir as portas para a transição do Marcelo Miranda depois da diplomação do Marcelo Miranda, porque eles estão aguardando o Marcelo Miranda não tomar posse. A esperança deles é essa, que o Marcelo Miranda não tome posse, mas eu acho muito difícil. Porque se o homem conseguiu ser candidato, foi eleito pela maioria, e agora vão querer que é a mesma coisa. Eu já estou sabendo que estão entrando com impeachment aí contra a Dilma, apesar de eu não ter votado nela, mas eu discordo dessa entrança aí com um pedido de impeachment agora. Depois que perderam, aí tem uns deputados que já estão entrando com um pedido de impeachment sob a alegação de que o Collor foi cassado, na opinião, teve um impeachment do Fernando Collor,
foi o presidente que teve o impeachment, foi o Fernando Collor, todo mundo se recorda, e por causa de 19 milhões de reais. E o Fernando e a Dilma, eles estão alegando que o rombo é de mais de 1 bilhão. Mas já perderam a eleição, agora deixa a mulher no poder. Vai ficar com essa frescura danada aí, não tem que saber perder também. A verdade tem que ser dita. Eu não votei na Dilma, votei no Aécio, não me arrependo até agora, mas discordo dessas entranças na justiça aí, que vão tentar fazer o impeachment dela, que eu acho muito difícil, que uma turma e uma parte dos deputados que foram eleitos, com certeza vão pegar uma merrequinha, nunca que vão votar, eu digo novamente, para um impeachment da presidenta, porque todo mundo sabe que a propina rola solta aí nesse meio político lá em Brasília, e não é de hoje. Então, com esse meu comentário, eu vou encerrar o nosso programa de hoje, prometendo voltar amanhã, se Deus nos permitir, e Ele sempre vem permitindo, sem esquecer de deixar um abraço aí para todos os nossos ouvintes, tanto do Maranhão como aqui do Tocantins, nossas cidades vizinhas, também os ouvintes que estão nos acompanhando aqui ao vivo pela internet, através do site www.redesucessofm.com, que vai mudar, agora vai ser Rede Sucesso, www.redesucessofm.com.br. Vai mudar o endereço, nós estamos com um novo site feito. Então, deixo um abraço para todos vocês. Obrigado por ouvirem o nosso programa A Hora é Agora, de número 90. Amanhã vamos para o de número 90, 91 amanhã, quer dizer. Hoje foi o 90º, amanhã 91. Um abraço, fique com Deus, muito obrigado. Programa A Hora é Agora. Política, cultura, os principais acontecimentos da região, com uma linguagem simples e objetiva. Programa A Hora é Agora. Estamos no parque. Seu nome é Ricardo mesmo? Como é que você consegue esconder da sombra? Com a esperança que algum deles venha conversar conosco. A Hora é Agora. Agilidade na informação e muita credibilidade. A Hora é Agora. Aqui na Sucesso FM. Porque tá na Sucesso, tá legal. Oferecimento Loteamento Parque Vitória, bairro Vila Nova, em Porto Franco, Maranhão. Fone 9981192455. Lojas Eletro Silva, pertinho de você. Shopping Boa Vista, Tocantinópolis. Ramos Comim Agropecuária, Rua Teixeira de Freitas, Centro, Porto Franco. Fone 9935713911. Programa A Hora é Agora.